Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu estou fazendo esse vídeo para dizer aquilo que deve ser feito a respeito dessa situação do coronavírus no Brasil, tanto para que consigamos passar por essa crise dando a máxima atenção aos doentes, garantindo que o mínimo de pessoas morra, como também garantindo que o segundo maior problema dessa crise não destrua a nossa nação, que é a questão econômica. Devido ao fechamento dos comércios, à paralisação geral, muitos empresários vão quebrar, muitos trabalhadores vão ficar totalmente sem renda e não adianta vir o Paulo Guedes falando que vai dar R$ 200 para os autônomos. Na realidade, isso aí é uma coisa que chega a ser vergonhosa, porque o Estado brasileiro todo funciona com base na lógica de pegar o dinheiro do empresário, pegar o dinheiro do trabalhador e dar para a máquina pública. Dar super salário para funcionário público, fazer política pública de não sei o que, ou seja, gastar o dinheiro do povo. Aí vem uma situação dessa e temos na nossa frente a prova de que o Estado gasta mal, gasta com ineficiência, gasta com privilégio, e na hora que o povo precisa vem querer dar uma esmola de R$ 200. Isso aí é uma vergonha, isso é ridículo. Não foi o Paulo Guedes que começou com isso, mas o governo só está continuando essa política. Então eu vou falar aqui algumas coisas que eu acho que devem ser feitas, a começar, logo agora, no momento de crise, eu acredito que deveríamos estabelecer um teto de R$ 10.000 para o funcionalismo público no período da crise da quarentena. É 10 mil sem auxílio de coisa nenhuma, sem ajuda de porcaria nenhuma, sem subsídio de nada. Para o juiz, para promotor, para deputado, para presidente da república, para governador, para secretários, para absolutamente todo mundo, colocar um teto, e aí o que sobrar desse corte, que vai ser imenso, que vai render realmente bilhões e bilhões, que seja transferido para os trabalhadores, que seja transferido para os pequenos empresários que são obrigados a fechar. Assim, ao invés de ganhar R$ 200, eles ganhariam algo digno, né? Aliás, eu nem gosto de falar que vamos transferir, vamos dar ao empresário, dar ao trabalhador, coisa nenhuma. Vamos devolver, porque todo o dinheiro que está na mão do governo veio do povo, correto? Então é devolução, não tem essa história de que vai dar dinheiro, não. Outra coisa que eu acho que seria interessante ser feita agora no momento de crise, realocar as emendas parlamentares. Sabe aquele dinheiro que o deputado, o vereador, o deputado estadual, eles têm para mandar para suas bases, aí eles mandam construir quadra esportiva, academia ao ar livre, asfaltar uma rua. Tudo isso, às vezes, são coisas realmente importantes, como, por exemplo, um hospital, destinar emenda para uma escola, comprar lá uma ambulância, e às vezes são coisas que eles fazem mesmo é para roubar dinheiro. Aí a gente vê aqueles casos clássicos de uma passarela em cima de uma rua que custou R$ 500.000, etc. Bom, nesse momento específico que precisamos de todo o dinheiro possível para combater tanto a peste da China quanto os seus efeitos, eu acho que os recursos dessas emendas deviam ser todos realocados para isso, para a gente garantir o mínimo possível de dano à economia nacional. Outra medida que eu acho que seria extremamente conveniente nesse momento agora de crise é reduzir os outros gastos obrigatórios que existem, por exemplo, com saúde, com cultura, lazer, esporte. Não, com saúde não, desculpa. Estava falando da educação. Colocar na saúde e reduzir na educação, na cultura, no esporte, no lazer e não sei o que mais. Porque nesse momento a gente precisa mais de hospital do que de, sei lá, show esportivo e escola. A escola não está nem funcionando, as escolas estão fechadas. Então eu acredito que nesse momento seria muito conveniente fazer um corte pesado no orçamento de educação e usar para combater o corona e suas consequências. Claro, manter o salário dos professores, não estou falando aqui para ninguém morrer de fome. Já gasto com esporte e cultura, eu acho que devia cortar em definitivo, que minha opinião, devia cortar em definitivo, porque não é competência do governo cuidar de esporte nem de cultura. Isso aí é ridículo, isso é coisa do governo nazista. Lá que eles tinham
lá o dia de fazer esporte, que era subsidiado pelo governo, que tinha a arte heróica nacional, isso aí é coisa de nazista, eu sou totalmente contra. Mas, se for só pro tempo de crise, também está valendo. E agora vamos falar então sobre o que a gente pode fazer para garantir que o Brasil volte aos trilhos, que volte a funcionar depois de semanas ou até meses de quarentena. Uma das coisas que eu acho que deveríamos fazer é reduzir brutalmente a quantidade de regulações que existem sobre os setores produtivos no Brasil. Começar dando um exemplo. Sabe o álcool em gel que ficou tão em falta e que foi uma tragédia aqui no Brasil nessa questão do corona? Bom, vocês sabiam que a Anvisa proibia farmácias de manipulação de produzirem álcool em gel? E, tipo, uma farmácia de manipulação não é eu indo na minha garagem e fazendo lá numa lata de lixo álcool em gel, não. É uma farmácia de manipulação que precisava de uma autorização específica da Anvisa. Ou seja, temos aí uma prova, e isso aí você consegue achar exemplos em todos os setores da economia, de que realmente o Brasil tem regulações inúteis, regulações demais. Isso aqui não é nenhum discurso liberal louco, anarcocapitalista, não. Isso aqui é um discurso muito pé no chão, muito coerente. Vamos a outra coisa. É preciso cortar gastos verdadeiramente. É preciso, vou dar um exemplo, pegar a lei orçamentária do seu estado, pegar a lei orçamentária da União e dar uma olhada no que eles estão gastando dinheiro lá. Aí você vai ver coisa de incentivo à atividade pesqueira de não sei quando, incentivo à atividade de não sei o que, subsídio de não sei das quantas, reforma agrária, projeto social, projeto cultural, coisas que se você for somando e somando, você chega aos bilhões. E se vamos falar em bilhões e orçamento, precisamos falar do funcionalismo público. Tem que ter um teto. Tem que ter um teto para o funcionalismo e que ele seja respeitado. Não pode ser igual ao teto que existe hoje, em que você tem lá um teto, mas de repente vem a notícia de que um juiz num mês ganhou 140 mil. Porra é essa? Não pode existir isso. Tem que ter um teto. Por mim, podia ser até mais alto. Coloca um teto de 60 mil. Já é muito dinheiro 60 mil. Mas aí não vai ter auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio terno, auxílio não sei o que. Não vai ter recomposição da puta que pariu, não vai ter nada. É teto de 60 mil. Acho até coerente que autoridades que trabalham com muito afinco, trabalham demais, ganhem um bom salário. Mas não pode ter nada acima disso. Não pode ter jeton, não pode ter porcaria nenhuma. Isso é nisso que eu acredito, pelo menos. Agora vamos a outra coisa. É preciso fazer com que a burocracia que existe para pagar imposto no Brasil seja reduzida. Eu já falei isso algumas vezes nesse canal aqui, que no Brasil a empresa gasta de 1.500 a 2.000 horas por ano para pagar imposto, e somando os gastos que as empresas têm com contador e não sei o que, ao longo do ano dá 60 bilhões. Eu acredito que a gente tem que reduzir essas horas de 2.000 para 100, para ficar abaixo da média da OCDE, né? Seria interessante, porque outros países têm lá 500 horas, 200 horas. Se nós queremos competir, se nós queremos ser competitivos no cenário internacional, com os outros países, atrair investimento, a gente tem que ser melhor. O Brasil tem que ser melhor que os outros. Então não adianta cortar para 1.000 horas, cortar para 1.500, não. Tem que cortar de 2.000 para 100. Tem que ser radical. Outra coisa aqui, deixa eu olhar no meu papelzinho. Essa aqui é interessante. A gente precisa extinguir os incentivos improdutivos que existem no Brasil. Um exemplo deles que eu vejo assim no meu cotidiano é aquele sistema simples que tem para as empresas, em que eu vejo muita empresa que deixa de produzir, deixa de fazer mais, de contratar gente, de produzir mesmo, ganhar dinheiro, porque corre o risco de sair do simples e ter que pagar imposto de forma que inviabiliza a operação. Isso aí é o maior absurdo que existe. Tem que acabar essa palhaçada. Tem que ser feito de alguma forma em que, ao invés de incentivo para ser improdutivo, hajam incentivos para ser mais produtivo. E bom tá falando de empresa que a gente tem que falar da folha de pagamentos também. No Brasil,
quando o empresário contrata alguém, ele paga metade para o assalariado e metade para o governo. Assim que funciona, de encargo trabalhista, de não sei o quê. Isso tem que acabar. Isso aí tem que ser reduzido radicalmente. Não é concebível que você contrate um funcionário para ganhar um salário mínimo, que é um salário de merda, um salário horroroso, e você tenha que dar o dobro desse salário para o governo, que não vai fazer nada de útil com isso, vai construir piscina para deputado, vai fazer corrupção, aquelas coisas que a gente já conhece. Aqui, outra coisa interessante em relação ainda à questão de empresas é que nós precisamos mudar a forma de tributá-las. Eu sou a favor, por exemplo, de tributar os dividendos. Sabe, aquele papo do PSOL de que o Brasil não tributa dividendos e que tem que tributar? Bem, muito bonitinho quando o PSOL fala para tributar os dividendos, mas eles são a favor de manter todos os outros tributos em cima da atividade produtiva. Eu não. Eu sou a favor que a gente faça o seguinte: começa a tributar o dividendo, ou seja, tributar o lucro que a empresa tira, que os acionistas, os donos da empresa tiram, e não tributar mais porcaria nenhuma que ela faça lá dentro. Deixar ela funcionar sem o peso da bota do Estado estragando tudo e ferrando a atividade econômica. Vamos para mais um ponto aqui. Estamos quase encerrando, pessoal, que é a redução dos custos burocráticos que as pessoas têm com o Estado. Um exemplo legal que eu tenho aqui, né, que eu vivenciei e tudo, é carteira de habilitação. A pessoa precisa pagar uns 2.000 ou até mais para conseguir ter uma carteira de habilitação no Brasil, enquanto nos Estados Unidos você paga $50. E agora eu quero ver o retardado mental que vai dizer que nossa gerência de trânsito aqui é melhor do que nos Estados Unidos, vai dizer que o nosso departamento de trânsito é muito melhor e por isso precisa de mais dinheiro do que lá. Então, na minha opinião, na realidade, é um absurdo você ter que ter um papel do governo para poder dirigir o seu carro que você pagou com o seu dinheiro, né? Mas isso não vem ao caso, é um custo que a gente tem que reduzir. E isso aí é só um exemplo. Existe custo para emitir alvará, custos absurdos para você ter um papel para o seu negócio funcionar. Isso é uma vergonha. Pra você ter uma empresa, para você ter um prédio funcionando, você precisa de um alvará. Até aí tudo bem. A prova de que foi lá o bombeiro e viu que está tudo certo. Mas aí eles cobram preços extorsivos, preços absurdos num pedaço de papel para sua empresa produzir. Isso aí é uma vergonha, isso é uma palhaçada, e isso tem que acabar. Fica o meu recado a respeito disso. Já encerrei por aqui. E é o seguinte: se a gente quer superar essa crise e voltar com um Brasil melhor e mais eficiente, a única solução é essa. É cortar pesado onde o Estado atrapalha a vida das pessoas, é devolver o dinheiro dos trabalhadores e empresários, é parar de querer tributar em tudo e querer regular tudo e passar a deixar o Estado nas áreas em que realmente é importante. Né? Se você acredita que o Estado é importante em alguma área, vamos lá. Saúde, segurança, educação, para a gente garantir que vai ter uma nação capacitada de competir no cenário global. Educação é importante, né? Mas é só isso. Vamos parar de querer fazer esporte, fazer cultura. Vamos parar com a palhaçada. Vamos parar com a brincadeira. Não é tempo mais de brincar, é tempo de falar sério. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo um pouco mais longo, um pouco mais complexo, deem um joinha, cliquem no sininho e se inscrevam no meu canal, o canal do Ivan, no YouTube. Valeu e um abraço a todos.